Chega mais, nós estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu convido você a ficar muito bem informado com as principais notícias dessa sexta-feira. A empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble apresentaram uma ação judicial por suposta censura contra o ministro brasileiro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O grupo Trump Media and Technology do presidente americano Donald Trump e a plataforma de vídeos Rumble entraram com processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação foi aberta em uma corte federal de Tampa, na Flórida, sob a acusação de que Moraes censura ilegalmente o discurso político de pessoas alinhadas à direita nas redes sociais. O processo foi apresentado horas depois de a Procuradoria-Geral da República Brasileira denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por atentar contra o Estado Democrático de Direito e liderar a organização que cogitou um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevistas concedidas em janeiro à imprensa americana, Bolsonaro pediu que Trump interviesse contra Moraes, responsável por investigá-lo. Assim, com o processo, Trump se solidariza com Bolsonaro, um de seus grandes aliados no continente. Ambos têm problemas com a justiça, acusados de ter tentado alterar os resultados após suas derrotas eleitorais em 2020 e em 2022, respectivamente. A ação judicial pede que a aplicação das decisões de Moraes seja impedida nos Estados Unidos. Em 2024, o ministro enfrentou o X, bloqueando a rede social no Brasil até que seu proprietário, Elon Musk, cumprisse as ordens de suspensão de contas, o que considerou necessário para proteger a democracia brasileira. A extrema-direita alemã, fortalecida com discursos anti-imigração, ganhou ainda mais impulso com o apoio do bilionário Elon Musk, aliado do presidente Donald Trump. Isso tudo para as eleições que estão se aproximando, que serão agora no próximo domingo. Os partidos alemães veem a ascensão da legenda de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, a AfD, como uma ameaça à democracia, mas o partido tem um amigo poderoso no exterior, Elon Musk, aliado de Donald Trump. Ao participar por videoconferência de um comício recente do grupo, o bilionário pediu que os partidários da AfD lutem por um futuro grande para a Alemanha. O partido está em segundo lugar nas pesquisas para as eleições parlamentares do próximo domingo. O magnata sul-africano afirmou na ocasião que é bom ter orgulho dos valores alemães e não perdê-los em algum tipo de multiculturalismo. A desconfiança expressada pelas autoridades em Berlim em relação aos novos líderes em Washington contrasta com o entusiasmo que inspiram nas fileiras da AfD, aliados ideológicos na luta contra a migração, contra as energias renováveis e as políticas de diversidade e gênero. O conselheiro de Donald Trump e proprietário da Tesla não hesitou em se envolver totalmente na campanha eleitoral da maior economia europeia, que renova o parlamento em 23 de fevereiro. As mensagens de Musk são bem recebidas pelas fileiras do partido, cujos líderes defendem o fim da cultura de arrependimento na Alemanha devido à Segunda Guerra Mundial e já classificaram o Memorial do Holocausto em Berlim como vergonhoso. O bilionário tem prazer em debochar dos políticos alemães moderados, que ficaram surpresos com a nova postura hostil dos Estados Unidos, aliado importante do país há anos. Trump, que frequentemente critica a contribuição que considera insuficiente da Alemanha para a OTAN e o enorme superávit comercial, também ameaçou com tarifas, o que seria um golpe severo para a já enfraquecida potência econômica europeia. A lei da ficha limpa, que completa 15 anos, enfrenta neste ano de 2025 a sua primeira grande contestação parlamentar. Um grupo de congressistas pretende reduzir de 8 para 2 anos o prazo de inelegibilidade dos condenados pela prática de atos ilícitos em campanhas eleitorais. Se for aprovada a mudança que reduz de 8 para 2 anos o prazo para o condenado se tornar inelegível, ficam sem efeito as penas de inelegibilidade impostas pela Justiça Eleitoral. Isso porque essas condenações, independentemente de quando realizado o julgamento, possuem como marco inicial da contagem do prazo a data da eleição em que ocorreu o fato. Isso significa que, se o referido projeto de lei para aprovação eleitoral, quem for condenado por corrupção cometida nas eleições de 2024 já será elegível em 2026, ainda que a denúncia seja proferida muito tempo após a eleição. Como em boa parte dos casos, esses processos demoraram mais de 2 anos até serem julgados por um órgão colegiado,
Quando a decisão condenatória à pena de inelegibilidade for publicada, ela não terá como ser executada. Com isso, um governante cassado pela prática de compra de votos vai poder disputar a sua própria reeleição, já que a margem de impedimento à candidatura terá vencida na metade do mandato. E depois da alta nos Estados Unidos, o preço dos ovos subiu também aqui no Brasil. O calor e o aumento da demanda estão entre os fatores que explicam o reajuste. A demanda alta e a oferta restrita de ovos no mercado tem feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo. O ovo, que já era o assunto da vez nos Estados Unidos na semana passada, também ganhou destaque por aqui. No país norte-americano, uma dúzia está custando mais de R$60 e a alta tem a ver com o surto de gripe aviária, que atingiu as granjas dos Estados Unidos e levou o sacrifício de milhares de galinhas. Já aqui no Brasil, a alta nos preços dos ovos no Brasil se deve à baixa oferta no mercado em janeiro, o aumento da procura para substituir a carne, que também subiu, o aumento dos custos de produção e alta nas exportações. Os ovos alcançaram os maiores preços dos últimos meses na semana passada e a dúzia já pode ser encontrada nos supermercados a cerca de R$20, um aumento de 35% em relação ao fim do ano. A explicação para essa disparada de preços está na lei da oferta e da procura. Com menos ovos disponíveis no mercado e um aumento na compra, os preços sobem naturalmente. No ano passado, o preço médio dos ovos chegou a cair 30% entre os meses de março e setembro. Isso aconteceu porque houve um aumento no número de galinhas poedeiras nas granjas nos principais polos de produção de ovos e na oferta. Dados do IBGE apontaram que o número de galinhas aumentou 1,4% entre junho e setembro e o de ovos, 3%. E nós chegamos ao final de mais um Jornal Toda Hora. E se você quer se aprofundar nos assuntos que abordamos hoje, visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontra reportagens exclusivas, entrevistas e muito mais. Inscreva-se para ficar sempre muito bem informado. E eu fico por aqui, mas eu volto na segunda-feira, à meia-noite, com mais notícias do Jornal Toda Hora. Mas fique tranquilo, porque aqui na Hit TV a notícia não para. Então, às 9 horas da manhã, você confere mais uma edição do Jornal Toda Hora, com mais notícias do Brasil e do mundo. Até a próxima e até mais. Tchau, tchau!